A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, que Deus venha abençoar este novo mês, esse dia tão maravilhoso, que esse mês venha ser um mês de bênçãos na sua vida, um mês de renovo, onde Deus tem algo novo preparado para a tua vida e que você venha viver o novo de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui de volta, né? Passado aí alguns dias com a gripe, com a inflamação na garganta, então não estava tendo como estar gravando esses áudios. Mas hoje estamos aqui de volta com a graça de Deus, né? E vamos estar gravando aqui esses áudios, falando da palavra, trazendo edificação para nossas vidas, né? Eu sei que você sentiu falta, eu também senti, né? Porque é tão bom estar aqui falando da palavra, comentando com a palavra, aprendendo com o Espírito Santo. Porque quando compartilhamos a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra em nós algo novo. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E a cada dia que falamos, a cada momento que falamos, Deus está trazendo algo novo de entendimento, de revelação para a nossa vida. E quando há revelação, quando há renovo, há também crescimento em nossas vidas, não é verdade? E hoje eu quero falar sobre renovo, sobre a renovação em nossas vidas. Nós precisamos ser renovados, né? Deus tem que fazer algo novo, Deus quer fazer algo novo, mas nós precisamos se abrir para essa renovação e deixar que venha o renovo de Deus. Porque é o que nós pedimos, é o que nós estamos pedindo para Deus. Senhor, renova minha vida, renova meu lar. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, traz renovo sobre mim. Nós estamos sempre pedindo renovo de Deus. E Deus sempre traz palavras de renovo. Então vamos aprender um pouquinho mais falando sobre renovo e deixar que o Espírito Santo venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos conduzir sobre a palavra de Deus. Amém? Então, para iniciar, eu quero falar aqui em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, somente a parte B. Um verso muito conhecido, mas que nós precisamos ler com atenção e deixar que a renovação venha sobre esses versos. Amém? A palavra do Senhor nos diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha só, ele nos diz que nós devemos ser transformados. Como que nós vamos ser transformados? Pela renovação do nosso entendimento. Então, a transformação, ela vem na nossa vida através da renovação do nosso entendimento. O que é o entendimento? Aquilo que entendemos, aquilo que compreendemos, aquilo que estamos buscando de conhecimento. E aonde que vem isso? Na nossa mente. Então, para se ter uma transformação na nossa vida, é preciso começarmos primeiramente nesta área, que é a mente. A nossa transformação começa onde? Na nossa mente. Por quê? Porque a maior batalha nossa é na nossa mente. A mente, ela começa, na mente é que começa todo o processo de transformação, para assim haver mudança também por completo em nossas vidas, em todas as áreas dela. Então, para viver a verdadeira vontade de Deus em nossas vidas, precisamos estar disponíveis para a renovação de entendimento. A palavra do Senhor nos diz assim: não endureçais o vosso coração quando eu vos falar. E muitas vezes, muitas pessoas, quando Deus fala, né? Porque Deus usa várias maneiras para falar conosco. E muitas vezes ele vai usar pessoas, ensinadores, líderes, né? Para falar conosco, para nos ensinar algo. E muitas vezes a pessoa, quando recebe essa exortação, a disciplina, a correção, o que ela faz? Ela se endurece, ela se fecha. Ela não está disponível para aprender. E Deus nos diz que nós precisamos ser ensináveis, estar sempre disponível para aprender sobre o novo. E o Senhor é as boas novas.
O Senhor é o novo. E aquele que não está disponível para aprender, ele não vai aprender. E se você não estiver disponível no entendimento, você não vai receber o novo de Deus. E você então não vai compreender a verdadeira vontade de Deus. Isso é muito importante. Então é necessário buscar renovação para que haja transformação, tá? E o que é transformação? A transformação é o renovar, é a renovação da nossa mente. E renovação, né? O renovar, ele é a transformação, restauração espiritual e também mudança de mentalidade. Então, para haver uma transformação, mudança por completo, é necessário renovar. E renovar é uma transformação em sua vida. É uma restauração espiritual na sua vida. E também a mudança de mentalidade, de pensamentos, mudança de conhecimento, dos ensinos. É um crescimento, um rompimento que você precisa ter em sua vida, certo? Então, esse verso aqui de Romanos, ele nos fala, ele está falando a todos aqueles que já começaram com esse processo de transformação em sua vida. Por exemplo, quando você está lá na prática do mundo, nas coisas do mundo, e Deus fala com você e você endurece o coração, você não consegue ouvir a voz de Deus. Então não há mudança na tua vida. Você continua vivendo aquela vida ainda pecaminosa, aquela vida errônea com Deus. Mas quando você deixa a palavra entrar no teu coração, quando você se quebrantou e deixou a palavra de Deus entrar, você começa então um processo de transformação na tua vida. E aí você aceita Cristo, como está lá em João 12:2. É 12:2. Se eu não me engano é isso. Agora até eu dei uma... Perdão, corrigindo aqui. É João 1:12, né? Que todos aqueles que creram e o receberam, eles dão o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, se você ouviu a palavra de Deus, tá? Você se quebrantou, entendeu o propósito de Jesus, porque ele veio aqui na terra, você então entende que ele veio por ti, para te salvar, para te resgatar, e você o aceita na sua vida. Então começa um processo de transformação na tua vida. E você aceitou o primeiro passo, que é ser e se deixar ser transformado por Cristo. Então, agora, o Senhor aqui em Romanos 12, ele está falando para você que já aceitou a Cristo, para você que precisa ter uma mudança de mentalidade agora, tá? Para você que precisa mudar as suas mentalidades, porque se você quer ser transformado por Deus, você precisa mudar a tua mente. Mas também ele fala para aqueles também que não aceitaram a Cristo. Se você ainda tem o coração quebrantado, não está endurecido mais, mas você ainda não recebeu a Cristo, o Senhor também está falando para ti, tá? Ele está falando para ti, se você quer mudança na sua vida, se você está cansado de viver essa vida, se você precisa mudar, ter uma mudança, uma transformação na tua vida, então essa palavra é para você. Quer ser mudado? Quer ser transformado? Então começa a mudar a tua mente. Deixa o seu achismo de lado, deixa o que você pensa de lado e deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa ele trazer esse ensinamento na tua vida. Porque, aquele que ainda não recebeu a Cristo precisa ter uma mente mudada para entender o propósito de Cristo, para poder ter essa transformação. Mas se você já começou esse processo de transformação, agora o Senhor diz, renova então agora a tua mente, para que você comece a viver uma vida sobre a vontade de Deus. Para que você entenda tudo isso. Porque agora você precisa ter a renovação da mente. Para você continuar esse processo de transformação. Senão o processo para ali. Você aceitou a Cristo, mas não é transformado, não é convertido. Então o Senhor está dizendo, Romanos 12:2, ele está falando contigo. Seja transformado na tua mente. Seja mudado, seja transformado. Tenha o renovo de Deus na sua mente. Então, isso não se trata apenas de mudar o conceito de pensamento. É mudar o conceito de vida.
de hábitos, tá? Mas também não é só, não se trata apenas de mudar de hábito, de costume, de parar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou começar a fazer isso diferente, mas também de ter a natureza interior completamente refeita por Deus, abandonando a velha vida, abandonando os velhos hábitos, os velhos costumes, mas também velhos pensamentos, para que você possa viver uma vida em novidade com Deus. Muitas pessoas aceitam a Cristo, começam esse processo, teve esse processo de transformação, deixando de ser um ateu, deixando de ser um incrédulo, para viver uma vida com Deus, aceitando a Cristo, sabe? Ter uma religião, ter uma base de fé, uma crença em Cristo, entendendo o propósito, mas param por aí. Elas não continuam na renovação. Elas não continuam a renovar a sua vida, a renovar a mente, sabe? Continua vivendo a mesma vida. Por quê? Os hábitos estão mesmo, sabe? Não teve mudança de hábito, não teve um convertimento, sabe? Tá do mesmo jeitinho. Por quê? Porque não renovou a mente, não deixou as coisas, os ensinamentos de Deus entrar. Ela se endureceu. E não aceita ensinamentos, não aceita exortação, não aceita disciplina. Amados, nós precisamos entender que quando vamos para Cristo, precisamos estar disponíveis para o ensinamento de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Se o Senhor é o nosso Pai, então nós precisamos estar disponíveis para a correção. Ele vai nos corrigir. Ele vai dizer, olha, isso aqui você não pode mais. Isso aqui você pode. Olha, isso aqui tem que ser melhorado. Isso aqui tem que ter mudança. Entende? É o Pai que vai nos corrigir. E nós precisamos estar disponíveis para isso. Por isso é necessária a renovação da nossa mente. Precisamos estar disponíveis para essa renovação de vida. Para viver a vontade de Deus. Para ter uma mudança total, transformada, deixar aquilo que desagrada a Deus para viver aquilo que agrada a Deus e que vai ser bom para mim no futuro. Onde no futuro eu poderei alcançar uma vida com Cristo. Então, amados, muitas pessoas, elas mudam os seus hábitos, mas não mudam a sua mente. E logo elas voltam aos velhos hábitos. E isso ocorre porque ainda não tiveram a mudança de natureza. Sabe aquele negócio? Você tira o Egito da pessoa, melhor, você tira a pessoa do Egito, mas o Egito não sai dela. Você tira a pessoa da pobreza, mas a pobreza não sai de dentro dela. Entende? Então, isso fala de mudança interior, tá? É a mudança interior. O seu homem interior tem que ser mudado. O seu interior tem que ser renovado. O seu interior tem que ser convertido. Não é até uma mudança externa, mas sim uma mudança interna. O seu interior, ele continua o mesmo de antes e este está apenas vivendo uma vida de aparência. E não pode ser assim. Nós não podemos viver uma vida de aparência. O cristão, ele deve ter a transformação através da renovação do seu entendimento, tá? Ajustando seus pensamentos aos valores de Deus e não aos do mundo. Ela fala, não é porque você fala assim, mas tem muitos que falam assim, mas não é porque eu mudei de religião, não é porque eu aceitei a Cristo agora que eu vou deixar a minha vida. Se você não abandonar a sua vida, você não vai ganhar a vida de Cristo. A vida qual ele prometeu, que ele nos prometeu a vida eterna, a vida com Cristo, tá? Deus fala, aquele que pensa em ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que acha que perdeu, ganhá-la-á. Então você precisa perder, abandonar essa tua vida. Tudo que você viveu até hoje, até o dia que você aceitou a Cristo, você tem que esquecer ela, deixar para trás e começar uma nova vida com Cristo. Tem que ser assim, para que haja uma vida de transformação. Amém? Para finalizar esse áudio de hoje sobre renovação, eu quero ler Romanos 6, o verso 6 até o verso 8.
que diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então aqui, nesse verso, ele fecha isso para nós. Ele está dizendo que o nosso velho homem, ou seja, aqueles hábitos, costumes, aquela velha pessoa, por exemplo, a velha Sandra, a Sandra interior, a Sandra antiga, ela foi para a cruz junto com Cristo e lá foi crucificado com o Senhor. Sabe quando o Senhor nos diz assim, tome a sua cruz e me siga? O Senhor pegou a cruz, ele foi para o Calvário. Eu tenho que pegar a minha cruz, a minha velha vida e ir para o Calvário. Eu tenho que ser crucificado com Cristo. Por quê? Porque na crucificação eu vou crucificar, matar o meu velho homem. Os meus pecados vai ser crucificado junto com Cristo. E eu não vou mais servir ao pecado, tá? Eu vou morrer naquela cruz. E o morto será justificado do pecado. Eu serei justificada pelo sangue de Cristo, por Cristo. E então, se eu morri com Cristo, eu creio que com Cristo também eu vou viver. Então, agora eu preciso desse renovo. Eu preciso ser vivificada por Cristo e começar uma nova vida com Cristo. O meu interior, ele tem que morrer para reviver. Então, agora, o meu novo eu, o meu novo interior precisa ter esse renovo para viver uma vida com Cristo. Uma nova vida com Cristo. O meu interior tem que se renovar todos os dias para o Senhor. Amém? Amados, vamos encerrar aqui hoje. Amanhã nós vamos continuar falando sobre renovo, sobre a renovação da nossa vida. Mas hoje nós precisamos entender, se eu morri com Cristo, então com Cristo eu viverei através da renovação. Amém? Fica com essa palavra, medita nessa palavra, deixa que o Espírito Santo traga esse renovo, que o Espírito Santo nesse dia venha te trazer luz, entendimento, que a sua mentalidade seja renovada, que os teus pensamentos sejam renovados, que você possa trazer todo o velho homem para fora e lançar ele para fora. Que o seu velho homem seja crucificado com Cristo, para que o seu novo homem, o seu homem interior, venha ressurgir um novo com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e olha, compartilhe esse áudio com alguém, convide ele para trazer o renovo, convide ele para buscar o renovo dentro dele, para ser renovado através da palavra. Então compartilhe esse áudio e convide ele para assistir os novos áudios em nome do Senhor Jesus, para que a palavra do Minutos de Fé venha trazer edificação e renovação na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia, um novo começo de mês, em nome do Senhor Jesus. Que este novo dia, novo começo de mês, venha marcar uma vida de renovos na sua vida, em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.